bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser tentando sobreviver à semana de prova. Hoje é quarta-feira e inicia a minha primeira prova. Não vou falar que eu sei 100% do conteúdo porque é enorme, mas essa prova eu já conheço como professor da prova, então pra mim tá um pouco mais fácil. Ela é todas as questões de marca X, eu só preciso saber exatamente ler lá e ver qual é a alternativa correta. Então na prova de hoje eu tô tranquila, eu vou só rever o conteúdo. A segunda, que é amanhã, ela é toda aberta e eu nunca fiz uma prova desse professor. Então eu preciso estudar muito porque eu não sei. Assim, eu sei o conteúdo, mas não sei como vai ser cobrado, né? Só sei que vai ser prova aberta, então a gente tem que escrever muito pra poder ir treinando o cérebro a entender a resposta do que você precisa ali na questão. E as outras, no decorrer da semana, eu vou falando do que é. Hoje é direito penal. Então, como eu fiz um trabalho dele recentemente, que eu tava aqui estudando com vocês, a matéria tá um pouco mais fresca na cabeça, então hoje eu vou só repassar. E aí eu vou estudar, né? Rever. E na hora que eu estiver indo pra faculdade dentro do ônibus, eu vou ler de novo as minhas respostas e é isso. Já a prova de amanhã é teoria geral do processo. Então, eu preciso focar um pouquinho mais em questão de conhecimento e treinar a minha escrita mesmo, porque vai ser uma prova toda aberta. E é isso, eu espero muito que vocês gostem de acompanhar essa loucura que vai ser essa semana, né? Hoje é quarta, então quarta, quinta e sexta dessa semana e segunda e terça da outra semana, se eu não me engano. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês gostem. Não esquece de curtir, comentar e também de se inscrever aqui no canal. E vamos lá, né? Eu conversei com vocês e fiquei 40 minutos revisando. Aí, como eu mostrei pra vocês também, eu uso o chat pra revisar comigo. Eu coloquei os tópicos aqui em cima de caneta e coloquei uma breve explicação de cada um. Tipo assim, coisa de 2 linhas no máximo explicando. E fui debatendo com o chat, tipo, o que era isso? A minha resposta tá completa, você acha que eu deveria complementar a minha resposta? Aí, como vocês podem ver, tá bem bagunçado. Mas ele me ajudou muito a completar, caso as questões for abertas, mas que eu acho muito difícil. E também perguntei pra ele, se as questões fossem fechadas, quais palavras eu deveria prestar atenção, caso o professor cobrasse essas questões fechadas. Aí, ele me falou, né? Anotei aqui do outro lado da folha. Ó, questão 1, que ele falou assim, procurar palavras como ciência valorativa, culpa como elemento normativo e juiz de reprovação. Então, ele foi falando 3 palavras ou 3 termos que eu deveria procurar na questão pra gente ver de que se tratava aquela questão. Caso o professor não coloque lá na frente do que se trata. Então, foi muito legal. Fiquei 40 minutos revisando, então eu converso muito com o chat sobre o conteúdo e vou debatendo, falando. Porque quanto mais eu falo, mais eu lembro, mais eu vou saber na hora. Se eu ficar só escrevendo, eu não vou saber. E como eu já estudei essa matéria, no meu caderno, tá tudo marcadinho já no caderno, esses termos e tal, era só mesmo ir falando pra ele não sair da minha cabeça. Aí agora, o que eu faço? Ou eu deixo assim e vou revisando, mas como tá uma bagunça, eu vou tentar passar limpo numa folha de caderno normal. Só pra complementar mesmo. E agora são 3h06. Eu vou só fazer isso, né, passar a limpo. E vou dar uma pausa de, tipo, uns 10 minutinhos. Porque eu já tô 40 minutos aqui. E depois eu já venho pra estudar outra matéria. Mas primeiro eu vou passar isso aqui a limpo. Porque, como eu expliquei pra vocês, eu vou debatendo muito, vou anotando e tal. E é isso, gente, que eu queria falar como é que eu tô estudando pra essas provas. Porque eu acho muita coisa, muito conteúdo. E se a gente não tiver um meio, assim, de estudar mais rápido e de entender o conteúdo, fica muito difícil de estudar. Ainda mais em semana de prova, que é uma prova atrás da outra. E segunda-feira eu ainda tenho 2 provas juntas. Então, assim, vai ser o puro suco do caos, né? Mas vai dar certo. E eu vou vir falando com vocês como é que foi as provas.
manhã. Hoje eu não trabalho, então eu dormi até 8 horas e esses 40 minutinhos eu fui tomar banho, arrumar meu cabelo, já meio que me organizar pra ficar aqui até mais tarde. Porque se eu for deixar pra arrumar meu cabelo umas 5 horas da tarde, ele não vai secar. Hoje tá um tempo muito nublado, então eu preferi arrumar ele agora, porque ele vai secando no decorrer do dia e vai ficando mais bonito. E de noite eu não preciso me preocupar com o cabelo molhado. E aí, hoje eu tenho prova de teoria geral do processo. Eu, ontem, como eu mostrei pra vocês, eu consegui estudar 2 questões depois da prova. E já vou comentar um pouquinho sobre a prova daqui a pouco. E aí, essas 2 questões eu tive que formular uma resposta pra eu poder escrever na hora da prova. Então, eu escrevi essas respostas, está no meu caderno. Só que aí depois eu preciso ficar falando pra ficar lembrando na hora da prova. Aí as outras 2 questões, que é a que eu deixei pra estudar hoje, eu preciso entender o que tá acontecendo no STF ultimamente, pra poder relacionar com as coisas que o professor falou. Então eu preciso dar uma estudada, entender o que tá acontecendo, ver vídeo, esses trem, porque eu não sei nada do que tá acontecendo, porque eu não fico muito nas redes sociais e tal. Então eu preciso muito ver o que tá acontecendo e relacionando com os tópicos que o professor falou. E os 2 últimos, eu tenho que formular as respostas pra mim ir treinando no decorrer do dia. Então hoje, o meu método de estudo é entender o que tá acontecendo, formular as 2 respostas, depois ficar o dia inteiro falando pra ver se eu entendi. Ontem no ônibus, à noite, eu fiquei assim, o que é um processo? Aí eu ficava falando o que era um processo. E aí hoje eu preciso fazer isso com as outras questões pra me ir lembrando até chegar a hora da prova. E é isso. Hoje eu também quero começar a estudar Direito Civil, porque a prova é amanhã e eu não estudei nada. Então eu preciso pelo menos formular o que eu preciso estudar pra depois eu só ir revisando, falando, igual eu estava fazendo ontem. E é isso, gente. Eu estou com a cara de sono, de acabado, mas eu preciso sentar aqui e estudar. A minha meta é de estudar de 8h40, vamos falar 9 horas, até meio-dia, fazer uma pausa de 1 hora pra almoçar e tal, e depois ficar até umas 3, 4, fazer outra pausa e depois só dar aqueles toques finais, assim, na revisão mesmo. E é isso, gente. Vamos lá me acompanhar, porque eu já fiquei falando aqui muito, mas eu precisava dar essa introdução pra vocês verem o que tá acontecendo do lado de cá. Que o universo, ele conspira pra vocês terem entretenimento durante a minha semana de prova, porque não é possível. Eu saí daqui faltando 12 minutos para as 11 horas. Que eu pensei, vou 2 minutos pra eu desligar a máquina, e aí eu vou deitar, e depois eu venho e estudo 1 hora certinho. Então, dormi 10 minutos, e aí no que eu volto, tá tudo desligado aqui. Eu falei, perdi tudo. No que eu fui ver, tá tudo sem internet, né? Aqui tava sem internet, meu celular não tava funcionando, nada. E aí que eu fui ligar pra empresa pra resolver, já são umas 11h20 por aí. E aí sentei aqui agora, normalizei meu computador pra poder voltar a estudar. Porque, né, como é que eu vou debater o chat sem internet? Porque eu aprendo a debatendo e conversando, né, e tal. E aí eu vou fazer isso agora, nos 40 minutos que resta, pra me tirar meu intervalo maior de 1 hora. E é isso, gente, só queria avisar vocês que, por causa disso, eu dei uma demorada. Mas voltamos normalmente à programação de estudar 40 minutos agora que falta.
Gente, já são 3h30, eu tô estudando Direito Civil, eu fiz um mapa mental e tô debatendo com o chat. Não anotei nada no caderno ainda, porque eu acho que vou fazer isso só de noite pra mim não confundir com Teoria Geral do Processo. Eu tenho prova de Direito Civil 3 da manhã. Aí eu pedi pro chat fazer um videozinho, tentando me explicar a matéria, pedi pra ele falar o que é a matéria, pra mim ir entrando aos poucos, porque aí depois, amanhã, eu vou ter tempo, amanhã de manhã, e vou ter tempo hoje de noite, porque eu só vou lá fazer a prova e volto. Então, eu vou conseguir dar uma estudada boa. E pelo que eu tava vendo aqui, são 6 tópicos. E o maior tópico é os princípios, depois é o negócio dos contratos e depois é mais tranquilo, né? Os 4 últimos. Então eu tô bem tranquila, eu tenho que saber diferenciar uma coisa da outra, então vou começar estudando como se eu estivesse vendo uma videoaula e tal. Aí tô esperando o chat aqui terminar de fazer o vídeo pra mim, pra ele me explicar através de um vídeo, pra ver se me ajuda. E também não quero forçar demais o direito civil hoje, porque eu não quero ficar confundindo as coisas na hora da prova de teoria geral do processo. Por isso que eu nem tô gravando muito pra vocês, porque eu tô estudando de uma forma bem de boa, bem tranquila, assim, tentando absorver o conteúdo devagar. Entendeu? Por isso que eu não tô focadíssima, igual vocês viram mais cedo. Porque eu acho que eu vou fazer isso amanhã, porque eu vou dormir, vou acordar melhor e tal. Mas, mesmo se eu não for embora mais cedo, eu vou pra biblioteca e vou começar a estudar, igual eu fiz com teoria geral do processo de ontem pra hoje. E é isso, gente, só pra dar uma atualização pra vocês, porque Oi, gente, tudo bem? Hoje é sexta-feira, são 8 horas da manhã, estou com muito sono, mas temos obrigações pra fazer, não é mesmo? E hoje eu tenho prova de Direito Civil, e eu não estudei nada, não tem nenhum resumo no meu caderno, nem nada de nada. Então, eu preciso adiantar, porque 10h30 eu tenho que ir lá na escola hoje, porque uma professora pediu pra mim trabalhar pra ela no último horário. E aí eu vou fazer esse favor pra ela. Mas, antes de eu ir, eu tenho que estudar muito. E antes de eu estudar, eu tenho que terminar de corrigir as provas dos meus alunos, porque eu preciso lançar nota esse final de semana. E vai ter que ser hoje. Ou amanhã cedo, de alguma forma. E, então, de hoje foi isso. Sobre a prova de ontem, eu sabia 5 das 6 questões. E consegui resolver as 6 questões. Só que uma eu tenho certeza que, se ele for considerar, é metade da nota. Porque eu não falei sobre o caso, né, em si. Porque tinha 2 casos. Um do Banco Master e um sobre o julgamento do STF lá, que eu não vou nem lembrar o que era. E como eu foquei muito no Banco Master, eu esqueci que tinha que estudar outro caso. Mas sobre o Banco Master, eu fiz uma resposta de 20 linhas. E eu escrevi tanto, gente, tanto ontem, com essa caneta aqui ontem, que eu cheguei aqui em casa, era 9 horas. Eu fiquei sentada lá fazendo a prova de 7 horas até, acho que 8h30. E aí, eu vim embora. Mas eu cheguei no carro com a minha mão doendo, assim, ó, de tanto escrever. Mas as que eu tinha certeza, eu fiz muito bem feito. É até colocar a quantidade de quilômetros, que se não tiver... Nossa, gente, eu arrasei, eu acho. Pode ser que não também, né? E eu fiquei muito preocupada com os erros de português, sabe? Mas, assim, eu acho que eu escrevi nada errado. E tudo que eu escrevi errado, eu passei o traço e escrevi certo na frente, né? Mas mesmo assim a gente fica em dúvida, né, em relação a como é que foi e tal. Mas eu acho que mais de 20 eu espero tirar. Porque essa questão que eu não estudei, ela valia 5 pontos. Então, vou considerar 25 pontos, que é o máximo que eu consigo tirar, né? Vamos ver, gente. Mas, assim, não foi tão difícil igual eu imaginei, não. E como foi a primeira prova do professor, a gente fica naquela ansiedade, com medo, né, e tal. E ele sempre colocava uma explicaçãozinha e a gente tinha que escrever sobre. Mas aí, gente, eu converso mais, eu fico aqui conversando o vídeo todo e não dou continuação nos meus estudos. E é isso, gente. Vou estudar aqui. Mais tarde eu... Falta 9h para as 10. Eu consegui copiar o que vai cair na prova. E vou dar uma lida, vou dar uma estudada. E aí, na hora que eu chegar, eu vou tentar ir falando em voz alta. E também vou ler a revisão inteira pra ver se faltou algum detalhe ou alguma coisa que eu não lembrei. Segunda-feira, e temos 2 provas hoje, de filosofia do direito e direito constitucional. Mas antes disso, de a gente começar a estudar para essas 2 provas hoje, que a prova é hoje, eu preciso contextualizar vocês do que aconteceu esses dias. Sexta-feira, como vocês viram, eu estudei apenas de manhã, depois eu fui trabalhar, depois eu voltei. Aí, sabe quando você tá mexendo com construção, que vem gente entregar material de construção, vem gente mexer, vem gente analisar? Então, foi isso que aconteceu na minha sexta-feira à tarde. Eu não parei quieta na minha casa. Além disso, o que mais que aconteceu? Sábado, eu
acordei 4 horas e fui dormir 11 horas, porque tá acontecendo várias coisas na minha vida pessoal. E no domingo a mesma coisa. E como vocês podem ver, eu tô com o olho assim, caindo de sono. Eu preciso muito descansar, eu preciso muito tirar uns dias de paz e sossego. E além de eu compartilhar com vocês os meus estudos, e vocês sabem também que eu trabalho como professora, eu tenho que resolver algumas coisas. Ah, mas Bia, segunda-feira você não trabalha? Trabalho, gente, mas hoje eu pedi pra moça trabalhar pra mim, pra eu conseguir dormir um pouco, são 9 horas da manhã, pra eu conseguir dormir um pouquinho a mais, e pra mim conseguir estudar pra prova, porque como eu tenho 2 provas, se eu fosse trabalhar hoje, eu não ia dar conta de fazer essas provas. E aí tem hora que eu prefiro pagar pra alguém trabalhar no meu lugar. Lógico que eu já entreguei todo o plano de aula, tudo que ela tem que fazer hoje, pra mim conseguir estudar e também pra resolver alguns problemas, assim, pessoais que estão acontecendo na minha vida. Depois que passar, eu vou contar pra vocês, mas ainda não é hora de contar, é hora de viver o processo, né? Como vocês podem ver, minha unha tá belíssima, né? Fiz ela também, assim, pra ter um momento de cuidado, de paz. Então, gente, assim, tá sendo um caos, mas eu precisava contextualizar pra vocês porque eu não estudei esse final de semana. E aí, agora, são 9h15 e a gente vai estudar pra 2 provas hoje. Uma é 7 horas e a outra é 9 horas. O que que eu pensei? Vou focar um pouco mais meus tempo de estudo pra essa prova de 7 horas e ainda tem um trabalho dele pra entregar. E o segundo, que é 9 horas, eu consigo, tipo, fazer o resumo e tal, e depois só ir passando até a hora da prova, tá bom? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês compreendam que aqui também não é aquele, como é que fala? Uma semana de provas tranquila, astérica, que eu vou fazer um monte de cena, porque não dá, gente. Eu preciso estudar. E vocês sabem que eu sou muito sincera com vocês em questão de que eu deixo de compartilhar, o que eu compartilho aqui. Então, é isso, gente. Vamos lá. Meu olho tá muito vermelho, né? É sono acumulado. Gente, desculpa o ângulo, é que tá bem difícil hoje pra colocar o celular estável aqui. O que que eu fiz? Eu estudei 30 minutos agora, quer dizer, falta 30 segundos. E aí, eu organizei no Word, né, 2 arquivos, um pra prova de filosofia e um pra prova de constitucional. Aí eu vou imprimir aqui na minha impressora, que tá aqui na sala, e vou marcando, porque eu acho que eu vou aprender mais. E se eu tiver em dúvida, eu vou colocar uma videoaula. E também fiz as questões pra mim ver como é que eu tô. Eu acertei 11 de 20, tá ruim, né, que eu tenho que acertar mais que 80%. Então é isso, gente, agora eu volto. Vou só fazer meu intervalo agora e vou pôr as coisas pra imprimir. Daqui a pouco a gente volta pro segundo bloco de estudos de hoje. Oi, gente, tudo bem? Hoje é terça-feira, são umas 2 e pouco da tarde. Eu acabei de tomar banho já, vou começar a organizar meu cabelo aqui pra eu poder começar a estudar. Hoje eu fui trabalhar e aí eu cheguei, tirei um cochilo mínimo, assim, de 20 minutinhos, só pro corpo descansar. E aí, já acordei, tomei banho, tô aqui me arrumando já pra jantar, pra eu conseguir estudar 40 minutos a mais, depois das 5, pra me estudar até 5h40. E aí eu queria vir conversar com vocês enquanto eu tô arrumando o cabelo, porque, né, tá muito corrido esses dias. E também falar pra vocês que o melhor amigo do estudante ou é um energético ou é um balde de café. Porque essa semana não é fácil pra nenhum estudante. Mas vamos lá, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que eu não tô fechando as provas. Já vou avisando pra vocês. Mas eu tô tirando notas boas, né? Teve só uma até o momento que eu tirei nota, assim, acima da média, né? Da metade da nota. Mas que eu não tirei 20, né?
E aí eu queria falar com vocês em questão de comparação. Eu eu faço o máximo que eu consigo dentro da minha realidade, dentro das coisas que eu tenho pra fazer. E essa semana de prova é uma semana muito difícil pra mim. Quando tá chegando perto da semana de prova, eu já fico pensando. Não é questão de tempo da coisa pra estudar, mas questão que acumula muita coisa. Porque junto a semana de prova dos meus alunos com a minha semana de prova. E aí eu tenho que elaborar a prova, tenho que corrigir prova, tenho que estudar pra prova. Então é uma correria que só. Mas eu que escolhi e não tô achando ruim, tô só mesmo contando pra vocês. E aí, essa semana, ela é uma semana bem caótica na minha vida, né? Que eu, tipo assim, não saio pra nada, fico tentando, fazendo o máximo de coisa que eu consigo pra conseguir conciliar tudo. E sei também que tem gente que só estuda e tá tudo bem também, né? Que não precisa trabalhar e que tá tudo bem. E que lógico que essas pessoas vão ter mais tempo pra estudar, vão estudar com mais antecedência. Então, eu tava refletindo sobre isso, questão de se comparar mesmo, né? Nossa, mas fulano fechou a prova. E você não, mas tá tudo bem. Eu tirei uma nota que pra mim já foi, né, boa pra minha realidade, dentro do meu contexto, dentro da minha vida, foi ótima. Igual, eu não me cobro de fechar a prova. Não me cobro hora nenhuma de tirar 30, né? Que as provas valem 30. Eu não me cobro hora nenhuma disso. Só que eu também não. Aí eu me cobro em questão de não tirar nota abaixo de 15. Porque ontem eu tava aqui estudando, né? Como eu contei pra vocês, eu tinha 2 provas. Aí a primeira, eu também confundi os horários, né? Achei que a primeira ia ser depois ia ser constitucional e a segunda filosofia, mas foi ao contrário, e pra mim foi ótimo, porque eu acertei todas as questões de filosofia, que sim, tava mais ou menos parecido com a revisão, não falar igual, mas bem parecido. Então, se você fizer essa leitura, você saberia a resposta. Já a de constitucional foi a única que acabou com a minha saúde mental, física e emocional. Acho que não tinha nem um neurônio na minha cabeça ontem de noite. E aí, essa realmente eu tô assim, bem chateada comigo em questão de estudo mesmo, sabe? Me confundiu muito, porque as alternativas eram assim, ó. Tinha 3 ou 4 alternativas, tava assim, qual que é B, qual que é F. A 1, a 2 é verdadeira, 2 ou 3 é falsa, não sei o que, não sei o que. E aí, aí beleza, você lia a questão e falava assim, não, isso daqui eu vou fazer depois. Aí a próxima era, alternativa 1 e 2. A 1 é falsa e a 2 é verdadeira. A B. A 2 é falsa e a segunda é um trem assim, e depois a afirmativa 1 justifica, a doente me mata aquilo, porque eu sei, mas com esse tanto de coisa, minha cabeça fica, será que é essa? E se você marcar errado? E não sei o quê. Então ontem eu saí bem reflexiva da prova, em questão de estudar mais, sabe? Eu sei que eu tô dando meu melhor, mas ontem na de constitucional eu já tô esperando a nota 10, 11, 12. 15, eu tô contando, chutando muito alto. Porque ontem eu senti muita dificuldade, em questão que também não caiu muita coisa, assim, caiu a matéria da revisão, mas não caiu, assim, as questões da revisão, sabe? Porque as questões da revisão era tudo de marca X, coisa boba, tipo, o que que é isso? E já lá na prova não caiu nada, aí ficou tudo nesse BOF. E tinha 2 questões abertas. Eu fiz, sim, eu sei que uma tá, eu acho que ela tá completa, então as abertas valia 5 pontos, e a outra eu respondi metade da pergunta. Então vamos ver o que ele vai considerar também. Então, eu tava, voltando ao assunto, eu tava me comparando muito em questão de pessoas e tal, e principalmente nas redes sociais, porque quando eu tenho um tempinho, eu fico compartilhando, botei as redes sociais, tá, gente? Mas assim, coisa de 1 semana, 2 semanas, só pra me distrair minha cabeça. E compartilhar algumas coisas, mas nada de ficar mexendo, tem aquele limite de tempo do telefone, é o máximo que eu fico usando. E eu, tipo, entro, vejo que eu preciso entrar, ver e sai. E aí eu fico compartilhando vários memes de estudos, né, com meus amigos. Aí eu fico assim, gente, eu tô surtando, eu tô surtando. E realmente eu tô surtando. Então, assim, se vocês me virem na rua, me dá um abraço, entendeu? De tão cansada que eu tô. Mas, assim, amanhã acaba. Amanhã é a última prova. Hoje eu tenho prova de economia aplicada ao direito. Eu sei algumas coisas, sim, mas eu vou refazer todas as questões agora, de todos os trabalhos que ele passou. E também são só 42 slides, que eu vou tentar dar uma resumida também e lendo no decorrer do caminho daqui pra faculdade. E a minha prova também, que eu conferi, é depois do intervalo. Então eu tenho um tempinho aí pra estudar lá na sala, caso eu ache necessário. E eu também nem fico tomando esse energético todo, viu, gente? É só. Eu já compro pequeno só pra me tomar em dias assim. Como é que fala? Esporádico, né? E outra coisa também que eu queria falar com vocês: esse vídeo aqui é uma rotina real, né? Não tô aqui falando, nossa, gente, eu vou tirar o máximo. Eu tô mostrando pra vocês, dentro da minha realidade, o que eu faço pra estudar. Tem dia que eu converso com o chat, tem dia que eu vou ler o conteúdo, tem dia que eu vou marcar, tem dia que eu vou começar a falar sozinha, tem dia que eu só vou ler, tem dia que eu vou só fazer questões. Então depende muito do método que o professor usa na sala. Eu até posso gravar um vídeo, se vocês quiserem depois, falando quais métodos eu uso, assim, aplicado ao direito e aplicado à pedagogia também, que são métodos diferentes. E aí eu posso gravar um vídeo só disso depois. E também, outra coisa que eu tô sentindo muita falta esses dias de prova, é que eu não tenho tempo pra ler, pra ver um filme, assistir alguma coisa, sabe? Não tô tendo esse tempo. E aí, essa semana tem um feriado, né?
E amanhã também é meu último dia assim, de aula que eu trabalho, né? Então eu vou pegar quinta, sexta, sábado e domingo e descansar. Eu não vou pra faculdade na quinta-feira porque eu acho que não vai ter nada. A gente vai ter a confirmação hoje se vai ter algo de importante. Porque se não tiver, eu não vou, porque eu preciso descansar, gente. Eu venho de 2 finais de semana assim intensos. E eu sei que esse sábado provavelmente vai ser intenso também. Então eu preciso descansar. Porque eu tô sentindo que eu tô dormindo, tipo assim, encostando em qualquer lugar, eu tô dormindo. Dentro do ônibus, eu encosto assim na janela e durmo. E na hora que eu acordo, eu tô chegando na minha casa. Então, assim, eu preciso descansar. Eu tô sentindo que eu não tô descansando. Eu tô sentindo muita coisa, mas eu acho que na quinta-feira, se eu não me engano, eu preciso ir lá na escola resolver algumas coisas. Mas assim, coisas rápidas. Mas vamos ver como é que vai ser o andamento amanhã lá na escola. Se eu conseguir render bastante, aí eu não preciso ir na quinta-feira. Mas é isso, gente. Eu vou terminar de arrumar meu cabelo aqui. E na hora que eu terminar, a gente conversa de novo. Hoje eu tenho prova de economia, que eu sei que é os conceitos, não tem conta. Nossa, mas eu tô num ângulo muito bonito, né? Não tem conta, mas tem conceito. Tipo, o que que é economia, o que que é despesa, o que que é... Ai, esqueci agora. Mas assim, é só os conceitos principais e vai ter questões abertas. Que eu acho que ele vai pedir pra diferenciar uma coisa da outra. E ele dá um exemplo, sabe? Porque ele citou isso na aula. E ele também passou 8 questões abertas no quadro pra gente copiar. Então, essas 8 questões eu tenho certeza que pelo menos umas 3 estão na prova. Assim, na minha cabeça, gente. Eu tô confiando muito no que eu acho. Porque aí, se tiver, eu vou revisar isso. E hoje eu vou falar bastante com o chat pra gente ir debatendo os conceitos, sabe? Porque eu acho que assim vai ser melhor. Primeiro eu vou ler, acho que eu vou gastar uns 40 minutos pra ler todos os slides, materiais que ele passou. E depois eu vou começar a fazer questão. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem do dia de hoje. Eu sei que esses últimos dias também eu não tô gravando tanto assim pra vocês. Eu estudando, porque senão eu acho que fica muito cansativo vocês assistirem um vídeo que vai ficar com mais de 40 minutos. Mas contando pra vocês o que eu tô passando, né? A minha rotina, como tá sendo. Mas eu gosto da rotina. O problema é quando a rotina começa a prejudicar seus hobbies, coisas que você gosta. E aí você acaba não fazendo porque não tem tempo, porque é muito cansativo. Então, quando isso começa a afetar essa parte, aí eu sinto que tá incomodando, sabe? Tá atrapalhando, tá fazendo mal. Então, a gente tem que tentar equilibrar todos os pratinhos. E às vezes a gente tem que dar uma desistida nos pratos também. Ah, eu vou sair com meus amigos, mas eu tenho um trabalho pra entregar. O que você vai fazer? O trabalho, né, gente? Agora você fala assim, nossa, tô precisando muito mais descansada, eu já estudei o que eu acho que eu consegui estudar hoje e tal. E aí eu vou sair, tudo bem. E é isso, a gente tem que equilibrar os pratos na nossa vida e ver o que é prioridade. E todo dia eu acordo e penso assim, o que eu preciso resolver hoje? O que é a minha prioridade hoje? Dentro da minha rotina, o que eu preciso entregar hoje? Aí eu faço. Porque se eu falar, nossa, semana que vem eu tenho que entregar um trabalho, e aí eu tô agoniada pra entregar esse trabalho, e aí você nem senta pra fazer, nem faz, e fica falando que precisava entregar o trabalho. Então eu acordo e penso, isso aqui é pra ser resolvido hoje? Aí eu vou resolver. E é isso, gente. Eu acho que eu já falei, nossa, 11 minutos, gente, aqui falando. Hoje é quarta-feira, eu tenho uma prova agora às 21 horas, são 19 horas da noite agora que eu tô indo estudar.
com um dia muito corrido hoje lá na escola e eu não consegui estudar. Então, vocês vão me acompanhando na minha última prova, né?